Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, na companhia da sua família, dos seus amigos, mas principalmente na companhia do nosso querido amigo Jesus e do nosso doce Espírito Santo. E aí, prontos para mais o encontro, para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus? Olha, a partir de hoje, a professora Esther vai estar dando uma sequência de histórias sobre os patriarcas, isso mesmo, os primeiros fundadores lá da nação de Israel. Então, nós vamos ter essa sequência de lições. Eu já dei para vocês uma sequência de lições sobre a vida de Cristo, não foi? Dei também para vocês a sequência de lições sobre Deus, o Rei Criador, que foi sobre a criação. E agora, depois da criação, vem as lições dos patriarcas, que é o que eu vou estar começando com vocês hoje. E para começar a nossa história de hoje, eu gostaria de falar com vocês uma pergunta que às vezes muitas crianças fazem. Ô professora, por que todo mundo não fala a mesma língua? Cada um fala de um jeito. Ai, um fala japonês, o outro fala inglês, o outro fala francês, o outro fala alemão. Por que todo mundo não fala igual? Mas a Bíblia tem resposta para esta pergunta, sabiam? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Aqui está uma pequena frase em diversas línguas, tá vendo? Ó? É uma mesma frase falada em diversas línguas. Algumas eu ainda consigo pronunciar a frase, né? Que é mais parecido com o português. Mas algumas para mim, se falarem, eu não vou entender. Como por exemplo aqui, ó, em italiano, passami il mattone. Então, aí eu consegui pronunciar. E no espanhol, passa-me el ladrilho. O que será que essas frases aqui quer dizer na nossa língua, a língua portuguesa? É a mesma frase em japonês, italiano, alemão, irlandês, espanhol, turco, holandês, inglês, húngaro, bósnio, filipino e norueguês. Será que frase que é essa que está dita aqui? Vamos descobrir? Esta frase é essa aqui, ó. Passa-me o tijolo. Isso mesmo, que é a frase da nossa, que tem a ver com a nossa história de hoje. Por quê? A história que eu vou contar para vocês hoje, a história que está na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 11. É a história da Torre de Babel. É isso mesmo, a história da Torre de Babel. Só que para contar a história da Torre de Babel, nós temos que voltar um pouquinho lá na nossa história. Por que nós temos que voltar um pouquinho na nossa história? Porque quando Deus criou o homem, né? Criou Adão e Eva e colocou eles lá no jardim, então Deus queria que as pessoas e suas famílias enchessem a terra. E quando Deus criou a terra e tudo que nela existe, o primeiro mandamento que ele deu ao primeiro homem e à primeira mulher, Adão e Eva, foi que eles tivessem filhos e enchessem a terra. Deus amou sua nova criação e o plano dele era que a terra fosse povoada e que cada pessoa desejasse conhecer, amar e viver para Deus. Deus colocou Adão e Eva lá no lindo jardim e disse que eles podiam comer de todas as árvores, menos de uma, que se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. Apesar disso, Deus ainda queria que eles tivessem filhos e enchessem a terra com muitas pessoas. O plano de Deus nunca muda. Quando Deus tem um plano traçado, seja na vida da pessoa ou para a humanidade, o plano dele não muda. Então, vieram os filhos, netos, bisnetos, e o número de pessoas na Terra foi crescendo, cresceu muito.
No entanto, à medida que a população crescia, as pessoas tornaram-se más e mais inclinadas à maldade. E o pecado de Adão e Eva foi transmitido para toda a humanidade, resultando na prática contínua do mal. Então, o pecado de Adão e Eva também foi transmitido a você e a mim. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Romanos 5, no capítulo 5 e no versículo 12. Fala bem assim, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, aqui está falando que através de um homem, que foi Adão, o pecado entrou no mundo. E por isso, todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, desde que Adão e Eva pecaram, todas as pessoas nascem com o desejo de pecar, isso é, o desejo de seguir as suas próprias vontades, seu próprio caminho, ao invés de querer fazer o caminho de Deus. O castigo pelo pecado é o quê? Ficar separado de Deus para sempre. Mas por causa do grande amor que Ele tem por você e por mim, né, por toda a humanidade, Deus preparou uma maneira para que o nosso pecado fosse perdoado. Que maneira que foi essa? Ele enviou seu filho Jesus, seu único filho, para receber o castigo que eu e você merecemos pelo nosso pecado, ou seja, a morte física, não, a morte espiritual, viver separado de Deus. Então, se você está longe de Deus, é como se você tivesse morto por dentro espiritualmente. Jesus morreu numa cruz e derramou seu sangue como pagamento pelo mal que você e eu fizemos. E a Bíblia diz lá em 1 João 1,7, a parte B, fala bem assim, ó, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a única maneira de ter os nossos pecados perdoados é através do sangue de Jesus. E Ele deu a sua vida, deu seu sangue como pagamento pelo nosso pecado. Ele derramou seu sangue na cruz, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele voltou a viver. E a ressurreição de Jesus, vencendo o pecado também, foi por você e por mim. Quando você crê nele, e no que Jesus fez por você, você não precisa mais ficar separado de Deus por causa do seu pecado. É só você crer que Jesus morreu por você, mas que ele ressuscitou. Então Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. O pecado passou a todos os seres humanos e vieram depois de Adão e Eva. E por isso todos nós nascemos pecadores e praticamos o mal. Então Deus viu a maldade das pessoas que precisava ser julgada. Então Ele olhou para o pecado de todos e viu que eram culpados. E o castigo que Deus enviou para o pecado deles foi o quê? Uma grande inundação, que foi o dilúvio que caiu sobre a terra. Deus salvou o homem e sua família do dilúvio. Vocês lembram o nome desse homem na nossa série Deus o Recriador? Foi Noé, isso mesmo. Então, ó, Deus disse a Noé que ele ia acabar com a raça humana, mas por Noé ser um homem temente a Deus e fazer a vontade de Deus, Deus ia salvar a ele e a sua família. E um casal de cada espécie de animal. Então, Deus falou que ia encher a terra novamente. Mas, quando ele inundou a terra, ele não estava eliminando o seu plano. Ele nunca muda no seu plano. Então, novamente, depois que Noé saiu da arca, nasceram muitos filhos, netos, bisnetos, e todas as pessoas depois do dilúvio, elas falavam a mesma língua. Está aqui, ó, no livro de Gênesis, no capítulo 11 e no versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se no vale da terra de Sinar e habitaram ali. Então, as pessoas começou o quê? A povoar a terra de novo. A terra começou a se encher. Só que Deus falou, o que Deus falou para o homem? Ó,
que era para eles, ó, crescerem e multiplicarem e povoarem a terra. Tá aqui, ó. Depois que Noé saiu da arca, Deus falou, ó, cresçam, multiplicam e encham a terra. Mas o povo obedeceu, não. O povo começou a crescer e eles foram e habitaram, todas as pessoas, no vale de Sinar. E ali, sabe o que eles decidiram? Decidiram construir uma cidade. E nessa cidade, eles construíram o quê? Uma grande, ó, torre. E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram eles, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então, os homens falaram assim, não, todo mundo morreu no dilúvio porque a gente se espalhou. Então nós não vamos se espalhar não, vamos ficar todo mundo juntinho. Vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre, que essa torre toque até os céus. É uma torre bem grande e eles foram construindo essa torre, de modo que toque até o céu. E aí nós queremos ver quem é que vai derrotar a gente. Quando, se houver um dilúvio novamente, todo mundo entra nessa torre e a gente vai subindo nela, ficamos lá nos últimos andares dessa torre. E aí nós queremos ver quem é que vai morrer afogado agora. Ninguém mais vai morrer afogado. Só que eles não entenderam que Deus queria que eles se espalhassem pela terra para que povoasse a terra. E através desse povoamento, eles dessem o quê? Glória a Deus. Mas eles não, eles queriam dar glória a si mesmo. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. No versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. É isto que começam a fazer. E agora, não havendo restrição para tudo, o que eles intentarem fazer. Então desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda a linguagem um do outro. Então, o que Deus fez? Falou para os anjos, desce lá, confunde a língua de todo mundo. E aí, o que começou a acontecer? Mandava mensagem lá de cima da torre, ei, manda tijolo, nós precisamos de mais tijolo aqui em cima. E aí, quando chegava lá em cima, eu falava bem assim, passa-me o tijolo. Só que conforme a palavra ia subindo, chegava lá em cima outra palavrinha, porque a língua deles agora estava confundida. Aí pedia tijolo, chegava lá em cima betume. Pedia cal, chegava lá em cima tijolo. Começou a ter uma grande confusão. Eles não estavam se entendendo mais, ó. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram-se a edificar a cidade. Então o que Deus fez? Deus confundiu a língua deles. E aí, como os homens não se entendiam mais, então quem falava ali a mesma língua, o mesmo dialeto, foram para um lado, né? Foram para o leste. Outro que falava outro dialeto foi para o oeste. E assim eles foram o quê? Se espalhando por toda a terra, porque eles não estavam se entendendo mais. E aí eles tiveram que fazer aquilo que Deus tinha programado para eles: crescer, multiplicar e povoar a terra, e não ficar parado num lugar só. Assim o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra e cessaram a edificação da cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Então, agora, o homem foi o quê? Foi espalhado, e Deus criou essa confusão de línguas. Então, crianças, por isso que hoje nós temos diversas línguas.
a língua portuguesa, o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, várias línguas, porque foi Deus que confundiu. Porque se as pessoas ficassem todos falando uma língua só, eles, ao invés de fazer aquilo, o que Deus queria que o homem fizesse depois que veio o dilúvio? Deus queria que o homem desse glória para ele. Então, ó, Deus quer que nós demos glória, dê a Deus toda a glória. E ao invés deles glorificar Deus, eles começaram a se achar poderosos. Começaram a achar que eles podiam fazer tudo. Não, nós não precisamos de ninguém. Se a gente construir essa torre, ninguém segura a gente. Só que nós temos que entender que tudo na nossa vida, tudo, nós devemos o quê? Dar glória a Deus. Olha só o nosso versículo da nossa lição de hoje, ó. Assim quer, ó, vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, nós temos que fazer as coisas para glorificar o nome do Senhor e não para a nossa própria glória, porque tem muita criança que gosta de ajudar o outro, gosta, só que ele quer ajudar, mas quer a glória para si. Ah, mas eu fiz, eu que ganhei, o mérito é meu. Ah, a escola só tá enfeitada, bonita a sala de aula, porque fui eu que ajudei. Ah, essa classe aqui ficou em primeiro lugar lá na nossa brincadeira, na nossa premiação, porque eu fazia parte do time, porque senão ninguém tinha ganhado nada. Então, é do ser humano querer a glória para si. Mas Deus está falando, ó, que a glória, toda a glória, ó, nós devemos dar para Ele, ó. Dê a Deus toda a glória. É a Ele que nós devemos glorificar. Em tudo nós devemos glorificar Ele, ó. Se você está comendo, você deve dar glória a Deus. Se você está bebendo, dê glória a Deus. Qualquer outra coisa que você faça, seja limpar a casa para ajudar a mamãe, seja você cumprir com as suas tarefas diárias da escola. Então, se você tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer bem feita a sua lição, é porque Deus está te dando essa capacidade. Então você não pode achar que a glória é sua. A glória é de Deus. E tem pessoas também que pensam o quê? Ah, que esse negócio de falar que só Deus salva, não. As minhas obras, tem muitas pessoas que acham que as suas obras podem o quê? Levar ela para o céu, porque Deus, ele nos criou o quê? Para sermos amigos dele. E aí o ser humano lá desde Adão e Eva pegou e não quis amizade com Deus, pecou. Eu já falei para vocês várias vezes que Deus criou o ser humano com 3 propósitos. Primeiro, ser amigo de Deus. Segundo, adorar a Deus. E terceiro, ser interdependente, ser amigo um do outro, darmos glória a Deus. Então Deus quer a nossa amizade, Deus quer a glória, né, que nós demos glória a Ele, e Deus quer que nós amemos o outro assim como Ele ama. Mas tem pessoas que acham que praticando algumas ações, ela pode o quê? Ter direito a morar no céu. Então, a primeira coisa que pensam é que o quê? Que as suas boas obras, vamos dizer que esse daqui, ó, é a torre, assim como os homens lá quiseram construir. Aí a pessoa acha que as suas boas obras é uma torre que pode levá-la para o céu. As suas boas obras podem levar você para o céu? Não, você pode o quê? Através das suas boas obras, você ter galardão no céu. O que é galardão? É merecimento. Digamos que você já pratica boas obras, é como se você estivesse lá no céu construindo a sua casa, colocando tijolinhos na sua casa, que é o seu galardão. Mas isso me leva para o céu? Me salva? Não. Tem pessoas que pensam também que ela ir para a igreja, né? Ah, eu vou para a igreja, então eu já tô salva. Minha mãe vai para a igreja, eu vou para a igreja junto com a minha mãe, então eu já tô salva. A igreja me leva eu para o céu, para ir morar no céu? Não. Eu frequentar um templo, isso não me leva para o céu. A igreja somos nós.
Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, então aonde eu estou, eu sou uma igreja. Aí, outra coisa também que às vezes as pessoas pensam que pode levá-lo para o céu, a família cristã. Ah, eu faço parte ali da família cristã, então, né, eu frequento uma igreja, eu vou para o céu. Isso me leva para o céu? Não. A única coisa que me leva para o céu é eu crer que Jesus morreu na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Quando eu creio que Jesus morreu para a minha salvação e perdão dos meus pecados, aí sim, tá aqui ó, em João 1:12. Mas a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você crê que Jesus morreu na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados, que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, quando você tem isso aqui, ó, bem fixo na tua cabeça, e você crer, você confessar para Deus que você é pecador, confessar os seus pecados e aceitá-lo no seu coração, aí sim você tem direito a ir morar no céu. Então não adianta você ter boas obras, você frequentar uma igreja, você fazer parte de uma família cristã, porque nada disso vai te levar para o céu. Nem a sua mãe vai falar assim, sua mãe é crente, mas você ainda não aceitou Jesus no seu coração. Vamos filho, vamos para o céu. Isso é uma decisão pessoal. Deus nos deu livre-arbítrio para escolher se nós queremos o bem ou se nós queremos o mal, se nós queremos ir para o céu ou não. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Bom, turminha, com isso, eu espero que vocês tenham ficado bem explicado para vocês por que há várias línguas no mundo. Porque foi aqui, quando o homem queria a glória para si, né? Achando que ele era mais poderoso, é a criatura querendo se achar mais poderosa que o seu Criador, que é Deus. Então Deus confundiu a linguagem de todos, para que o homem não tivesse a glória para si, mas que desse a glória para Deus. Então você aí não fica pensando que você é o Todo-Poderoso, querendo, né, principalmente hoje nessa geração tecnológica, que tudo é na internet, aqui são os canais, né, de internet, seja TikTok, Quai, Facebook, Instagram, as mídias sociais no geral, todas as mídias. A pessoa fica lá correndo atrás do quê? De visualização, de glória para si. Ai, meu vídeo não foi visualizado. Ai, meu Deus, fica até passando mal, fica olhando. Ah, mas o do outro foi, o meu não foi. Querendo glória para si. E Jesus fala, ó, quer comais, assim quer comais, bebam, ou faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer para a glória de Deus na sua vida. Aí eu te pergunto, você já aceitou Jesus no seu coração? Você já convidou ele para morar no seu coração e ser o seu Senhor e Salvador? Se você ainda não fez isso, a professora Esther agora vai fazer uma oração de confissão de pecado. E se você ainda não tem ele no coração, e se você tá aí com esse coração cheio de orgulho, achando que é o Todo-Poderoso, ó, sinto muito, mas eu vou mandar você baixar sua bola, porque Todo-Poderoso é aquele que te criou, que é Deus, o nosso Criador. Então vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estar ouvindo a tua palavra. Senhor, eu não sabia o porquê que o Senhor confundiu as línguas das pessoas, que era porque as pessoas estavam orgulhosas, querendo para si a glória que é sua. Senhor, eu confesso que eu sou pecador, que eu às vezes tenho orgulho no meu coração, acho melhor do que o meu coleguinha, mas eu não sabia que isso era errado. Mas agora eu sei, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor entre no meu coração, venha ser o meu Senhor e meu Salvador e me ajude a fazer o que é certo. Tira todo orgulho, toda soberba do meu coração, tudo aquilo de errado que eu tenho pensado, feito, falado, ou visto que não seja do seu agrado. Eu peço que o Senhor me perdoe e me ajude, Espírito Santo, a fazer aquilo que é certo. Em nome de Jesus, amém. Olha só, eu trouxe aqui uma musiquinha que fala sobre como nós devemos louvar ao Senhor na nossa vida.
Eu já cantei ela com vocês e ela é bem legal. É assim, ó. Louva ao Senhor, porque é meu Criador. Ele me fez ser dele só pra sempre. Louva ao Senhor, porque é meu Criador. Ele me fez pra ser somente seu. Louva ao Senhor, porque muito me amou. Eu me afastei dele como a ovelhinha ao longe. Louva ao Senhor, porque muito me amou. Ele me procurou até me achar. Louva ao Senhor, porque é meu Salvador. Morreu por mim pra salvar a minha alma. E agora louva ao Senhor, porque é meu Salvador. Sim, me salvou pra ser somente seu. Então, aqui tá falando, você tem que louvar o Senhor em todo momento, em toda a hora da sua vida. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje. Espero vocês no nosso próximo encontro para mais um ensino sobre os patriarcas, tá bom? Beijo no seu coração. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchauzinho!